Jesus sempre estava cercado de muita gente. Multidões afluíam ao seu encontro para ouvir os seus ensinamentos, para presenciar os seus milagres, os seus prodígios. Então, muitas pessoas com diferentes perfis estavam ali sempre perto de Jesus. E certa vez, conforme o relato de Lucas capítulo 9, versos 57 até o 62, Jesus dialoga com 3 pessoas que representam 3 perfis diferentes daqueles que estavam a segui-lo. O primeiro deles vai afirmar no verso 57 que o seguiria para onde quer que ele fosse. Jesus, então, responde para ele no verso 58. As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus está dizendo para aquele homem que não poderia oferecer para ele bens materiais. Jesus não poderia oferecer para ele nada que fosse então de valor aqui nessa terra. Então podemos perceber que aquela primeira pessoa estava indo atrás de Jesus com interesses terrenos, materiais. E Jesus vai dizer para ele que essa era uma motivação totalmente equivocada, porque Jesus nunca prometeu riquezas, prosperidade financeira, bens desse mundo para os seus seguidores. Então, se aquele homem estava em busca disso, ele estava então totalmente enganado. E quantas pessoas não estão até hoje atrás de Jesus porque querem enriquecer, porque querem prosperar financeiramente, porque querem então uma vida de luxo? Mas Jesus nunca disse que os seus seguidores seriam ricos, seriam prósperos em relação a riquezas dessa terra. Logo, é bem verdade também dizer que existem aqueles que seguem a Cristo que têm sim uma boa condição financeira, porque trabalham, porque lutam diariamente para conseguir então o seu patrimônio. Mas Jesus nunca disse que seria regra que todos os seus seguidores seriam ricos. Um segundo, então, é indagado por Jesus. Jesus olha para ele no verso de número 59 e diz: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E aqui o sepultar meu pai não significa dizer que o pai dele havia morrido naquele momento e que então ele iria para sepultá-lo e depois seguiria Cristo. Não, aqui ele estava dizendo que então teria que esperar o seu pai falecer para que então só depois pudesse seguir a Cristo. Então nós vemos aqui, meus queridos, que o perfil deste era de alguém que tinha outras prioridades na sua vida. Como nós vemos muito as pessoas dizerem: eu sou muito jovem, eu ainda preciso curtir bastante a minha vida, eu preciso ir para as baladas, eu preciso ingressar em vários relacionamentos, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Colocam 1001 dificuldades para seguir a Cristo. E Jesus então olha para ele e diz no verso 60: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Então Jesus responde para aquele homem que a maior prioridade do ser humano deve ser o reino de Deus. Como está registrado em Mateus 6:33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. Então, em primeiro lugar, o que deve ser buscado é o reino de Deus. A prioridade deve ser, então, seguir a Jesus. E em terceiro lugar tem esse homem que não tem noção do tempo. No verso 61, ele vai dizer: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Aquele que quer fazer outras coisas primeiro, para depois pensar em Cristo. Jesus responde que ninguém, no verso 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, não pode haver distrações, não pode haver saudosismos, deve haver foco, pois o tempo de seguir a Cristo é hoje. O tempo de servir ao Senhor é agora. A maior motivação em seguir a Cristo é porque nele temos a vida e vida abundante. Que você, meu querido, não se encaixe em nenhum desses três perfis. Que você então siga a Cristo, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Que você não coloque outras prioridades. Que você tenha Cristo como sendo o centro de sua vida. E que você tenha noção do tempo. Não deixe para amanhã, faça hoje, realize agora.